Oi pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. A gente está aqui mais uma vez, juntos, mas à distância, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos continuar dessa forma até a segunda ordem. Amém? Bom, vamos lá. Nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o Espírito Santo. É importante a gente lembrar o tema da nossa revista desse trimestre, é multiplicação. E essa multiplicação, ela se dá com a essencial ajuda do Espírito Santo de Deus. Uma igreja não vai se multiplicar de uma forma saudável se não for através do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos conseguir prosperar se não for com aquela força que vem do alto que nós vimos na semana passada. Então, dentro desse contexto de multiplicação da igreja, o tema de hoje, ele ainda está falando do Espírito Santo. A semana passada a gente falou sobre a descida do Espírito Santo, né? Esse poder que veio do alto sobre a vida dos apóstolos para que eles pudessem fazer a obra de Deus. E agora, nesse dia que nós estamos hoje, nós vamos falar sobre os dons espirituais, ferramentas para o crescimento e para a edificação da igreja. Então, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada, e volto a dizer, de uma forma saudável, nós precisamos do Espírito Santo, e o Espírito Santo distribui para a igreja dons espirituais. Essa palavra ferramentas eu gosto muito, porque nos remete à nossa vida do cotidiano, né? A gente sabe que para cozinhar você precisa de algumas ferramentas. Você precisa de faca, você precisa de fogo, você precisa de panela, não é? Para você pintar uma casa, você precisa de tinta, pincel. Para você pendurar alguma coisa na parede, uma cortina, um quadro, você precisa de martelo, de prego, você precisa de uma furadeira. Enfim, a gente pode ir, né? Para serrar alguma madeira tem que ter um serrote. Enfim, para que o nosso serviço fique bom, né? A gente precisa de algumas ferramentas para aquela área que nós estamos trabalhando. Na vida da gente é assim no cotidiano. E nas questões ministeriais, no mundo espiritual, não é diferente. Então essa palavra ferramenta eu gosto muito, porque eu entendo dessa forma também, que o Espírito Santo, ele nos dá dons, e esses dons, eles são ferramentas para o nosso serviço. Não é para nós, para a nossa glória, para o nosso, para o nosso prazer, mas é para que nós possamos servir melhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, dentro desse contexto de multiplicação, né, e dentro dessa questão dos dons espirituais, a gente vai falar sobre a importância dos dons espirituais para o crescimento, para a multiplicação da igreja e para a edificação. Porque é possível crescer de uma forma que não seja saudável. A gente sabe que as células cancerígenas, elas se multiplicam também, né? E elas não são boas, elas levam uma pessoa a óbito. E então é possível algo que não seja bom se multiplicar. Uma igreja que se multiplica, que cresce de uma forma saudável, é uma igreja que tem na sua essência, que tem na sua vida cotidiana o Espírito Santo e os seus dons como ferramentas de ministração. Amém? Então, nós temos aqui na introdução, aqui na página 12 da revista, os textos que o pastor Rubens trouxe para nós. Então ele tem outro texto áureo que está em 1 Coríntios 12, 31a, que diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E essa palavra melhores dons não significa que existe um dom que seja melhor que o outro. Não, todos os dons são importantes e todos eles têm uma função.
no corpo de Cristo. Nós temos que buscar aquilo que é melhor, não para nós, mas para o reino. Amém? E Ele vai distribuir conforme Ele quer. E aí Ele trouxe para nós Efésios capítulo 4, tá? Ele trouxe do verso 3 ao verso 4. Amém? Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para se conservar em unidade pelo vínculo da paz. Ou seja, nós temos que fazer todo o esforço para vivermos em unidade. E para viver em unidade, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Porque nós somos diferentes, nós pensamos de formas diferentes, a gente tem criação diferente, ideais diferentes, personalidades, temperamentos, criação diferente, enfim. As pessoas são diferentes umas das outras. E o grande desafio de uma igreja, de uma comunidade, é viver em unidade. E esse viver em unidade, pelo vínculo da paz, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então existe um só corpo, ou seja, eu e você, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros, partes diferentes desse corpo, mas fazemos parte de um mesmo corpo, que pertence a um mesmo Deus. Temos um mesmo Espírito e caminhamos para uma mesma esperança, a esperança da vida eterna com Deus. Então, a unidade ela é em todos os aspectos, não só a unidade do que crê, mas a unidade naquilo e daquilo que fazemos. Amém? E para nós construirmos uma unidade, nós precisamos entender que nós temos que ter disposição para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, disposição para ouvir a sua voz e sempre que possível, sempre que precisar, gritar, pedir a ajuda do Espírito Santo, porque há momentos que a gente tem que se ajoelhar e falar assim: Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. O que eu faço com isso? O que eu faço com esse sentimento? O que eu faço com essa situação? Me ajuda, Senhor, a caminhar em unidade. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos conduzir nessa caminhada de unidade. Sem a ajuda dele, nós não vamos conseguir. Aí ele traz para nós também Efésios 4:8, que diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, quando o Senhor Jesus teve a sua ascensão, ele deixou para nós uma promessa, que viria o Espírito Santo de Deus. Ele, por ter caminhado nessa terra e vivido a vida de um homem comum, vivido as situações que envolvem a vida humana, eu estava pensando sobre isso enquanto eu preparava essa lição. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, que Jesus, por ter vivido como homem, ele sabia das dificuldades que era caminhar nesse mundo em retidão sem o Espírito de Deus. Então ele roga ao Pai que envie o seu Espírito para que o Espírito de Deus habite em todo aquele que crê. Isso é maravilhoso, porque Jesus sabia que a gente não ia conseguir se não fosse através do Espírito Santo de Deus. Ele tendo essa vida, essa caminhada como homem aqui, ele sabia que isso não seria possível. Maravilhoso isso. Aí ele traz para nós também 1 Coríntios 12, ele traz apenas o versículo 11, mas eu acho legal a gente ler do 4 ao 11, tá? Então 1 Coríntios 12,
1 Coríntios 12, vamos ler do 4 ao 11. Eu acho bacana a gente ler tudo. Você pode ler depois mais calma aí na sua casa. 12, de 4 a 11, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito importante isso. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas é um só o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia! A cada um como quer. Então ele distribui os dons para o que for útil a cada um conforme ele quer. Nós até podemos pedir algo nesse aspecto. Senhor, eu queria o dom tal. Você pode especificar, você pode pedir. Mas se Deus vai dar, aí já é outra história, né? Porque será útil. Deus tem esse propósito na tua vida? Qual é a tua motivação de pedir esse dom? Então tem todo um contexto para que o Senhor distribua os seus dons. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós percebemos aqui nesse texto que há diversidade de dons, como é falado, são muitos dons, mas é o mesmo Espírito. Olha que maravilha. É o verso 4. Mas é o mesmo Espírito. Aí depois no próximo verso diz assim, que há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Então, aí entra de novo a palavra unidade. Caminharmos juntos pelo vínculo da paz em unidade, com essa diversidade de dons, entendendo o lugar de cada um. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Por isso que nós não podemos querer fazer aquilo que não é para nós, querer ser aquilo que nós não fomos chamados. Ou eu olhar para alguém e falar, puxa, aquela pessoa faz uma coisa tão bacana, eu quero também. Mas você até pode querer, mas é para você? Deus tem esse propósito na tua vida? Nós temos que buscar ser nós, né? Aquilo que Deus quer para nós e não aquilo que a gente vê no outro. Porque se a gente fizer isso, a gente corre o risco de patinar e perder tempo naquilo que não é para nós. Amém? Então, nós vemos nessa lição que a igreja primitiva, ela teve uma trajetória de crescimento, de prosperidade, né? A partir do batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê ali, conforme a gente viu na lição passada, que os discípulos, eles estavam numa sala, com medo, estava lá rolando a festa de Pentecostes e eles estavam com medo. Poxa, eles estavam sem Cristo. O que vai acontecer com a gente? O que vai ser da gente? E com a descida do Espírito Santo, eles tiveram coragem de sair daquela sala e pregar. Então, dali para frente, houve um divisor de águas com a descida do Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, ela tem uma trajetória de crescimento a partir da descida do Espírito Santo. Então teve um mover extraordinário da parte de Deus entre os discípulos para que eles pudessem pregar, para que eles pudessem ser testemunhas. Sem a ação do Espírito Santo eles não conseguiriam. Então ali eles começaram a ter experiências que impulsionavam eles. As experiências com Deus e com o Espírito Santo impulsionou, tanto que a gente vê
Pedro, ali em Atos 2:41, que após a descida do Espírito Santo, aquele Pedro medroso que estava ali na salinha com medo, saiu e foi pregar. E a sua pregação, diz o texto, que naquela pregação dele, cerca de 3.000 almas se renderam a Cristo. Então a gente vê que a partir da força vinda da parte de Deus pelo Espírito Santo, as coisas mudam. Então, com a ação do Espírito Santo, além disso, a gente vê que a igreja começou a ser organizada, a igreja começou a se organizar, houve a separação dos primeiros diáconos, começaram a perceber que precisava ter uma ordem para servir os órfãos, as viúvas, a mesa da ceia, para estudar a palavra. Houve uma organização a partir da descida do Espírito Santo, para que, e são coisas que são inspirações de Deus para o homem, para que as coisas ficassem organizadas dentro da igreja. Houve a conversão e o chamado de Paulo, que a gente vê lá em Atos 9, se eu não me engano, está em Atos 9, a conversão de Paulo. Então, a partir dali, a gente vê um grande mover sobrenatural do Espírito Santo na vida de Paulo, na vida daquelas pessoas que apoiaram Paulo, que ajudaram Paulo na sua caminhada com Cristo. Houve, depois, mais para frente, o envio de Barnabé e Paulo aos gentios, né, com as suas viagens missionárias. Isso também deu-se com inspirações, experiências com Deus, com o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que falava, que separava, que dizia vai para tal lugar, separa esse, e era tudo na direção do Espírito Santo. Então a expansão do Evangelho, ela começou a se dar em toda a Ásia e depois chegou até a Europa, através dos apóstolos, e isso deu-se a partir da descida do Espírito Santo. Então a gente percebe, gente, que existe uma importância muito grande do Espírito Santo na vida da igreja. A lição de hoje, ela traz essa reflexão para nós, que será que nós, nos nossos dias, estamos dando essa importância para o Espírito Santo? Será que nós temos tido um crescimento sadio? Será que nós temos tomado decisões, temos tido direcionamentos na direção do Espírito Santo, como foi lá na igreja primitiva? Ou a gente está agindo pela nossa própria força, pelo nosso jeito, eu acho que tem que ser assim, deu certo lá no vizinho, vou fazer também, a igreja tal cresceu assim, então vamos fazer, que hoje em dia existem muitos métodos, né? Será que nós estamos seguindo a direção do Espírito Santo? Então a lição de hoje, ela traz essa reflexão para nós, e falando a respeito dos dons. Então, os dons, no primeiro ponto, fala sobre os dons carismáticos e ministeriais, né? Então, vamos lá. Os dons espirituais, eles são uma graça de Deus, é um presente de Deus dado ao homem. Como já foi falado, são ferramentas fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Então, a gente sabe que para uma igreja se desenvolver, ela precisa dessas ferramentas. Porque como a gente lida com o mundo espiritual, porque igreja não é empresa, né? Então a gente lida com questões espirituais. Então se nós estamos lidando com questões espirituais, nós precisamos de armas espirituais, ferramentas espirituais. E coisas espirituais o homem não pode dar pra gente, só Deus. Então as ferramentas que Deus nos dá através dos que são os dons, é essencial para o crescimento e o desenvolvimento da igreja, que são os dons ministeriais. E esses dons, conforme nós já dissemos, estão à disposição da igreja, mas nós precisamos buscar. Porque tem pessoas que não quer ter dom, ou nem imagina que precisa ter dom, e não tem esse desejo também, tá bem como está, né? Entrou numa zona de conforto. A semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Então as pessoas, elas precisam querer, precisam buscar, ter o desejo de ser cheio do Espírito Santo e buscar os dons, mostrar interesse e disposição
ao serviço do reino, né? Porque eles não são distribuídos para o nosso proveito pessoal, como eu falei no início. Os dons, eles são para nós mostrarmos Cristo. Tudo que nós temos, tudo que fazemos, os dons que nos são dados através do Espírito Santo de Deus, são para apontar a pessoa de Cristo. É para Ele, é para proclamar a salvação. O foco tem que estar em Jesus. Se o foco do dom está no possuidor do dom, tem alguma coisa errada. Não deve ser assim. E, infelizmente, às vezes a gente acaba vendo até isso nos nossos dias e antigamente também na Bíblia é assim. Às vezes as pessoas procuram um homem, uma mulher, não por causa de Deus, não por causa de Jesus, mas por causa do dom que a pessoa tem. E isso é uma coisa muito errada de se fazer. É uma falta de foco naquilo que é realmente importante. E se a pessoa que possui o dom não perceber isso, ou percebe e se deixa levar porque está fazendo bem para o seu ego, ela vai pagar um alto preço. Porque os dons, eles não são para nós, não é para o homem, não é para exaltar o ser humano, mas o foco tem que estar em Cristo, na salvação. Uma igreja avivada, ela é centrada em Cristo. Vou repetir, uma igreja avivada, ela é centrada em Cristo. Ela não é centrada no pastor, ela não é centrada no irmãozinho X, irmãozinho Y, ela não é centrada nos dons, não é centrada nem no Espírito Santo, nem nos anjos, porque às vezes a gente vê até culto a anjos, né? As pessoas cultuam anjos e tal. Uma igreja realmente avivada, ela é centrada em Cristo, em proclamar o reino de Deus, em proclamar as virtudes do reino, em proclamar os valores e os princípios do reino de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, que Cristo nos concede através dos dons espirituais, os dons que Ele nos envia. Então, a função de uma igreja avivada é essa: proclamar Cristo através da sua vida, usando os dons que Ele tem te dado. Amém? Tudo bem até aqui? Ele separou aqui dons ministeriais e dons carismáticos. Então, os dons ministeriais, ele coloca que tem a finalidade de equipar. Olha só, é bem aquilo que eu falei no início sobre as ferramentas. Então, ou seja, a finalidade dos dons ministeriais é equipar, edificar, treinar os santos para a obra de Deus, para o serviço do reino. Então, através dos dons, a igreja é fortalecida, amadurece na sua caminhada. Então, os dons, eles nos amadurecem, porque o Espírito Santo em nós vai nos dando discernimento, sabedoria para lidar com as coisas. Aí ele deixa para nós aqui Romanos 12. Vamos ler? Romanos 12. Que fala sobre os dons, 12, 6 e 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Que maravilha! Efésios 4, de 11 a 14. Efésios 4, de 11 a 14, diz assim... Ainda falando sobre os dons, tá? Efésios 4, de 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Aqui ele traz esses dons, que são os dons para nos equipar, para treinar a igreja, para o serviço, para que nós possamos adquirir também os dons carismáticos. Os dons carismáticos está relacionado à palavra carisma, né? O que é carisma? Dom extraordinário para o bem da comunidade, é uma autoridade, uma fascinação exercida proveniente de poderes sobrenaturais. Então vejam que o texto que nós lemos sobre os dons ministeriais, presta atenção nisso, que é importante, para a gente entender o que separa uma coisa da outra. Os dons ministeriais, que está em Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, 11 a 14, que nós lemos, que são os dons para equipar, você viu que fala de ensino, de misericórdia, de pastor, ou seja, são dons dados por Deus para treinar o povo de Deus, para deixar o povo de Deus mais equipado. Quando a gente fala dos dons carismáticos, também conhecidos como dons espirituais, já está relacionado a coisas sobrenaturais. Vejam que carismático vem de carisma e eu li aqui para vocês a definição de carisma, ou seja, é uma coisa extraordinária. É algo fascinante, é algo que não é normal aos olhos humanos. Aí entra os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao 11, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então, palavra de sabedoria, palavra de ciência, na nossa linguagem popular é conhecida como dom de revelação, né? Aquela pessoa que chega em você e entrega para você uma palavra que você fala, puxa, eu não contei nada para essa pessoa e ela fala isso para mim. Como que ela sabe disso, né? É o que nós chamamos de dom de revelação. É palavra de conhecimento e sabedoria que está aqui na Bíblia. A outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas. Maravilhas é aquela coisa sobrenatural, aquela pessoa que não tinha um rim ou não tinha algum órgão e aí faz o exame, no exame consta que o órgão está lá, né? Ou a pessoa é diagnosticada com um câncer, aí ora e aí aquela pessoa que tem dom de maravilha põe a mão sobre aquela pessoa que tem aquela doença, ora, e quando a pessoa faz o exame, o câncer não está mais ali. Isso é dons de maravilha. E a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação. Então aqui discernir os espíritos, aquela pessoa que sabe, né, quando vê uma pessoa com possessão demoníaca, sabe que tipo de demônio que aquela pessoa está possuída. Aquela pessoa que fala em língua estranha é aquela que tem o dom das línguas dos anjos, mas é importante que tenha o dom de profetizar. Aquele que tem o dom de interpretar as línguas. Por quê? Percebem que cada dom tem uma função e um caminha ao lado do outro e um precisa do outro? E é tudo controlado pelo mesmo Espírito, os dons espirituais. Amém? Aí fica uma aplicação para nós. Você percebe algum dom em sua vida? E você percebe algum dom na vida dos seus irmãos, daqueles que você caminha junto na igreja? Você percebe dons em você e no seu próximo? Acho que é legal a gente fazer essa reflexão e identificar os dons em nós e no outro. Amém? Ponto 2. A igreja pode avançar sem os dons espirituais? Tem uma frase muito bacana que a gente já ouviu que diz assim: se o Espírito fosse retirado da igreja, ela seguiria
suas atividades normalmente, sem ao menos perceber a sua ausência. É uma frase de um autor que eu não sei qual é, um autor desconhecido, mas é uma frase muito forte que relata, infelizmente, a realidade de muitas igrejas que caminham na sua própria força, que caminham na sua própria intuição, pessoas que caminham na sua própria capacidade humana e na ausência total do Espírito Santo. E tem resultado? Tem, porque na nossa capacidade humana também a gente pode fazer muita coisa, mas é na direção do Espírito Santo, é na direção de Deus, que possamos fazer como Moisés, que está lá em Êxodo 33:15, quando Moisés viu a possibilidade de ir para uma caminhada sem Deus. Quando ele viu a possibilidade disso, ele diz assim, lá em Êxodo 33:15, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés, em outras palavras, disse, se o Senhor não estiver conosco, daqui a gente não sai. E que a gente possa ter esse exemplo na nossa vida, porque a gente percebe nos nossos dias que existem muitas igrejas que são bem estruturadas, que são bem organizadas, que têm líderes eloquentes, pessoas com estudo, pessoas com oratória, que desenvolve bem um texto publicamente, estruturas físicas maravilhosas, estrutura de som, mas igrejas extremamente ausentes da presença do Espírito Santo. Igrejas que estão preocupadas com programação, preocupadas com a expectativa dos seus membros, né? Se vai agradar, se não vai agradar, porque não quer perder membro, né? Não quer perder os clientes. Então os clientes têm que sair da igreja satisfeito para poder voltar no próximo domingo, porque se desagradar o membro, ele pode não voltar. Então, visando lucros, visando números e não almas. Igrejas que olham para as pessoas como números e não como almas que precisam de salvação. Então, a gente percebe que tem muita igreja nos nossos dias que estão sem foco, que o foco não está em Cristo. Então, percebam que às vezes o crescimento nem sempre é saudável. E o que nós precisamos fazer é buscar o crescimento saudável da igreja, o crescimento com a direção do Espírito Santo. Jesus ordenou que antes de subir ao céu, para que os discípulos permanecessem na cidade, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, como está lá em Atos 2. Então eles tinham que ser revestidos deste poder para que eles pudessem sair da cidade. Então a gente vê aqui a necessidade dos apóstolos, da presença gloriosa do Espírito Santo para fazer. Jesus, em outras palavras, quis dizer o quê? Falou assim, olha, não ousem fazer nada, não deem um passo sem a minha presença, sem a presença do Espírito Santo, porque se vocês fizerem isso, vocês vão perecer, vocês não vão prosperar. Existem muitas pessoas que caminham sozinhas, que fazem coisas na sua própria força. Podem até ter um êxito humano, não um êxito espiritual. É importante a gente saber se a gente está caminhando na direção do Espírito Santo. Porque uma igreja sem o Espírito Santo de Deus, ela pode até caminhar, mas ela se torna apenas um clube e não uma igreja. Amém? O próprio Jesus nos deixa esse exemplo. Ele sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele orava ao Pai e pedia a direção do Pai para tomar as suas decisões. Então, se Cristo agiu assim, quem somos nós para fazer diferente? Então, que nós possamos seguir o exemplo desses grandes homens de Deus, os apóstolos, Moisés, o próprio Cristo, de buscar o Espírito Santo, buscar discernimento em Deus, buscar respostas em Deus antes de tomarmos as nossas decisões. Amém? Aplicação. Como você enxerga a igreja de hoje? A igreja num contexto geral. Ela age com a sua própria capacidade? Ou tem buscado a direção e enchimento do Espírito Santo? Como é a igreja hoje? Fica essa pergunta. O último ponto diz que ferramentas que devem ser buscadas e usadas. Então, essas ferramentas, estamos falando de dons espirituais, eles têm que ser buscados e buscar os melhores dons, como está lá em 1 Coríntios 12:31.
E esses melhores, como eu já falei, não é o melhor, aquilo que é mais legal, é melhor para o reino, melhor para a utilidade do reino, melhor para mim. E isso quem vai dizer se é melhor é Deus, não eu. Busca constante de experiência com Deus é o que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo e adquirir os dons. A busca pelo Espírito Santo, ela é essencial. A busca se dá através de oração, jejum, leitura da palavra, estudo, interesse pelas escrituras. Isso vai nos dar experiências com Deus, e essas experiências com Deus vai nos capacitando cada vez mais ao serviço. E durante essa caminhada de experiência com Deus, o Espírito Santo vai distribuindo os seus dons e vai dando o dom para aquilo que é útil na minha caminhada, na sua caminhada. Ele termina dizendo sobre 2 tipos de pessoas que existem nas igrejas: os frequentadores e os membros do corpo de Cristo, os discípulos de Jesus. Os frequentadores, o pastor Rubens ele define como aqueles que são sem compromisso, né? Aqueles que frequentam a igreja são os crentes nominais. Existem os católicos não praticantes, e nos nossos dias a gente pode dizer que existem também os crentes, os cristãos não praticantes. Infelizmente, são aqueles que vão para a igreja, mas não têm compromisso nenhum com Deus. São aqueles que buscam bênção, gostam de participar de campanha, não perdem um dia de campanha, né? Eles buscam as manifestações dos dons espirituais, mas não neles. Eles não buscam dons para eles trabalharem para Jesus, trabalharem pelo reino. Eles buscam os dons para que o outro sirva a ele, que o dom do outro seja benéfico para ele. Ele busca o dom, a manifestação dos dons no outro e não para ele. Então ele busca a bênção e não o abençoador. São aquelas pessoas, os frequentadores de igreja, são aqueles que buscam respostas para os seus dilemas e inquietações pessoais. Aquelas pessoas que estão sempre buscando uma bênção para si, para suas inquietações, respostas para suas aflições. E são também aquelas pessoas críticas, são aquelas pessoas que não se comprometem, mas estão sempre criticando algo ou alguém. E tem mais coisas que o pastor Rubens colocou e você pode ler lá na revista. E aí ele define os membros do corpo de Cristo, que é esse o nosso alvo. Nós devemos ser discípulos de Jesus. Quem são esses? Esses são aqueles que têm uma vida de obediência, aqueles que têm interesse pelas escrituras, aqueles que leem, entendem e pratica, obedece, aqueles que têm disposição em servir a Deus, né? Que não está feliz com o comodismo, com a acomodação, sai da sua zona de conforto, tem interesse em servir, interesse em aprender, né? Não acha que sabe tudo. Ele fala, não, eu tenho sempre alguma coisa a mais para aprender, porque a Escritura ela é viva e ela fala conosco todos os dias, e todos os dias ela nos ensina. O membro do corpo de Cristo é aquele que dedica tempo ao serviço cristão, é aquele que compartilha o Evangelho, é aquele que tem desejo de falar das boas novas, de falar de Cristo, de falar do que Deus tem feito na sua vida, é aquele que tem desejo de ver a salvação do outro. É aquele que não é, ele dedica tempo não porque ele não tem o que fazer, ele tem muito o que fazer, porque Deus não chama desocupados, mas ele separa um tempo do seu dia, da sua semana para o serviço cristão, para o serviço do reino de Deus. Ele busca o enchimento do Espírito Santo. Ele tem essa sede de Deus, ele busca essa imersão e ele é um crente que não dá trabalho para a igreja, mas ele trabalha pela igreja. Amém? Aplicação. Pergunta: você se considera um frequentador ou um membro do corpo de Cristo? Fica essa pergunta. Concluindo, os dons espirituais são bíblicos, ok? Tá na Bíblia. Os dons espirituais são necessários para o avanço da igreja, é importante. O Espírito Santo está em nós, glória a Deus por isso.
E é dele que precisamos para cumprir a missão que nos foi dada. Não precisamos de estudo, embora o estudo seja importante e necessário. Não precisamos de padrinhos, embora é bom você ter mentores também. Mas o mais importante que você precisa para avançar é o Espírito Santo. Para você cumprir a sua missão, você precisa do Espírito Santo. Se formos membros do corpo de Cristo comprometidos, viveremos experiências extraordinárias. Glória a Deus. Se formos membros do corpo de Cristo, viveremos experiências extraordinárias com Deus e vamos compartilhar uma mensagem viva e eficaz que vai levar salvação e transformação de vidas. Amém? Vamos buscar sermos cheios do Espírito Santo e vamos procurar os melhores dons para as nossas vidas. Amém, gente? É isso. É importante que você responda às perguntas da aplicação, faça os seus comentários, aquilo que Deus tem falado com você através dessa lição e vamos aprender uns com os outros. Amém? Deus abençoe vocês e até breve, se Deus quiser. Um beijo.